Olá, pessoal! Na nossa aula do dia de hoje, a gente vai comentar com você a mais nova reunião entre Trump e o líder da Coreia do Norte, o ditador Kim Jong-un. Essa reunião, que foi uma reunião muito badalada pela mídia, que sob o ponto de vista propagandístico e de marketing, tanto de Trump quanto de Kim Jong-un, parece ser muito bem sucedida, porém, as medidas práticas desse encontro parecem não ter sido lá muito consistentes. Então vamos lá, vamos tentar entender um pouquinho a respeito da relação entre os Estados Unidos e a Coreia do Norte. Primeiro, você se recorda que a Península Coreana ela fica na fronteira imediata com a China. E você se recorda que ao final da Segunda Guerra Mundial, tomou-se então uma decisão pela divisão da Península Coreana em dois países. A Coreia do Norte, num regime comunista, apoiado num primeiro momento pela China e pela União Soviética, lembrando que logo depois da Segunda Guerra Mundial, a gente inicia a bipolaridade, a divisão do mundo em duas grandes esferas de influência, também chamada de a velha ordem mundial. De um lado, os Estados Unidos, capitalista, e do outro lado, a União Soviética, socialista. Nesse sentido, então, o objetivo de ambos os países era ampliar a sua área de influência. E sendo assim, a Coreia do Norte, comandada inicialmente lá por Kim Il-sung, que é o avô do atual ditador, o Kim Il-sung implanta dentro da Coreia do Norte um regime comunista, um regime ditatorial, comandado estritamente pela família Kim. A gente sabe que em 1950, apoiados pela China e motivados aí pela Revolução Chinesa, que permitiu a ascensão de Mao Tse-tung ao poder, a Coreia do Norte resolve invadir a Coreia do Sul. A Coreia do Sul, que era um país capitalista apoiado pelos Estados Unidos. O objetivo na Coreia do Sul era impedir o avanço do comunismo pela Ásia. Essa guerra, que foi uma guerra fratricida, ela dura de 1950 a 1953. Os Estados Unidos enviam tropas para ajudar os sul-coreanos, enquanto que os chineses apoiam militarmente a Coreia do Norte. Depois de 3 anos de conflito, a guerra termina com a assinatura de um armistício, que significa simplesmente um cessar-fogo, ou seja, oficialmente, as duas Coreias estão em guerra até os dias atuais. É estabelecido lá, no famoso Paralelo 38, uma zona desmilitarizada entre ambos os países, onde é observável lá a presença do soldado espelho, ou seja, para cada soldado sul-coreano no lado mais ao sul, mais meridional, tem um soldado norte-coreano no lado setentrional. Bom, esse é o início da arquitetura de um longo conflito da Coreia do Norte com os Estados Unidos. Então vamos botar isso na tela aqui para você. O que a gente tem então, pessoal? Vamos nos recordar, A gente tem lá, ao final da Segunda Guerra Mundial, lembrando que a Segunda Guerra Mundial vai de 1939 a 1945, nós temos ao final dessa Segunda Guerra Mundial o início lá da bipolaridade. Essa bipolaridade entre os Estados Unidos de um lado, representando o bloco capitalista, e a União Soviética do lado, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, representando o lado comunista oriental. Dentro dessa lógica da bipolaridade, a gente vai ter lá a divisão da Península Coreana.
essa divisão da Península Coreana, onde eu tenho lá a Coreia do Norte dentro do regime comunista, tendo, abre aspas, como pai fundador o Kim Il-sung, avô do atual ditador, né, o Kim Jong-un, né, e do outro lado, o regime lá da Coreia do Sul, um regime capitalista e apoiado pelos Estados Unidos. A gente sabe que de 1950 a 53 a gente vai ter a Guerra da Coreia. Essa guerra, uma guerra fratricida entre ambos os países, que terminou lá com a assinatura, em 1953, de um armistício e, portanto, de um cessar-fogo. A Coreia do Sul foi abraçada pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos implementou na Coreia do Sul a famosa doutrina Truman. A ideia era impedir o avanço do comunismo pela Ásia, apoiando econômica, financeiramente, comercialmente, politicamente, militarmente, países que pudessem fazer fronteira com países comunistas, impedindo a sua expansão. Tanto que os Estados Unidos mantêm bases militares na Coreia do Sul. A Coreia do Sul se aproveitou desse apoio norte-americano e se desenvolveu. Hoje, a Coreia do Sul é um dos tigres asiáticos, um dos países em rápido processo de desenvolvimento e de industrialização, enquanto que a Coreia do Norte se ensimesmou, né? A Coreia do Norte se fechou, é um dos países mais fechados do mundo, numa ditadura comandada pela família Kim. Então nós tivemos Kim Il-sung, durante um bom período de tempo, comandando, né, a Coreia do Norte. Com o seu falecimento, né, assume o seu filho, o Kim Jong-il, e mais recentemente, com a morte de Kim Jong-il, né, assume o poder, né, Kim Jong-un, né, o atual, né, presidente e ditador do país. Beleza? Então vamos apagar aqui para a gente continuar botando isso no quadro para você. Então, pessoal, o que a gente pode perceber dessa relação, né, entre os Estados Unidos e a Coreia do Norte? A gente vai ter lá, né, a Coreia do Norte comandado pela família Kim, né? Primeiro o Kim Il-sung, depois o Kim Jong-il e atualmente o Kim Jong-un, que é o atual, né, presidente do país. A Coreia do Norte, né, fecha a sua economia e se fecha politicamente. Então aqui há um fechamento político e econômico da Coreia do Norte. Esse regime é um regime altamente militarizado, e que tem um único grande apoiador no mundo, que é a China. E a gente já vai entender por que a China é uma grande aliada do regime norte-coreano, embora ao longo dos últimos tempos tenha se irritado profundamente com o regime de Kim Jong-un. Tudo bem? Então, revisando aqui, né? A Coreia do Norte vive uma ditadura hereditária da família Kim, né? Em coreano, o sobrenome vem antes do nome, então eu tenho Kim Il-sung, né, num primeiro momento. Com o falecimento dele, assume o seu filho, né, que é o Kim Jong-il, né, e com o falecimento do Kim Jong-il, nós temos atualmente o presidente, o Kim Jong-un. Né? A Coreia do Norte é um dos países mais fechados sob o ponto de vista político e econômico do mundo, é um regime altamente militarizado, que tem um único grande apoiador no mundo, que é a China,
e que vive, né, um forte culto à personalidade da família Kim. A família Kim é entendida como aquela que protege a Coreia do Norte, que defende os interesses norte-coreanos. Óbvio que há uma profunda manipulação da mídia, que é toda controlada pelo Partido Comunista norte-coreano. As imagens, né, de Kim Il-sung, Kim Jong-il e Kim Jong-un é espalhada por todo o país. A história é ensinada que a Coreia do Norte é vitoriosa em todas as guerras contra a Coreia do Sul e o próprio Estados Unidos. Os Estados Unidos é entendido como uma potência imperialista que há de se sucumbir ao potencial bélico, militar e nuclear norte-coreano, e por aí vai. Por mais que muitas vezes, óbvio, isso seja uma profunda distorção daquilo que de fato acontece no mundo atual. Bom, o ponto-chave então dessa questão é primeiro tentar entender o porquê do apoio, né, da China ao regime norte-coreano. Então vamos nos recordar, pessoal. Ao norte, nós temos o território da República Popular da China. Então aqui eu tenho a China, cujo nome correto é República Popular da China, comandado pelo Partido Comunista Chinês, o PCC, e aqui abaixo eu tenho a Península Coreana. Essa península dividida, né? A Coreia do Norte comunista e a Coreia do Sul capitalista. Bom, para a China, qual é o problema, né? O problema é que há muito tempo se fala de uma reunificação das Coreias. Uma reunificação das Coreias só poderia acontecer sobre o regime capitalista. E lembrando que os Estados Unidos mantêm bases militares em território sul-coreano. Então, o primeiro problema para a China seria que numa possível reunificação da Península Coreana, a mesma só se faria sobre um regime capitalista e provavelmente tendo bases militares americanas agora na fronteira imediata com o próprio território chinês. Um aluno certa vez me questionou o seguinte: professor, num mundo de mísseis intercontinentais balísticos, a proximidade física de bases militares americanas com o território chinês tem tanta importância assim? Sem dúvida alguma, tem menos importância do que tiveram no passado. Mas um confronto possível, né, embora improvável, entre os Estados Unidos e uma China comunista, em algum momento, talvez resvalasse para um confronto terrestre. E aí ter a presença militar americana na fronteira imediata com os chineses é uma vantagem. E para os chineses, um grande incômodo, né? Então os chineses têm uma preocupação muito grande. Primeiro, com o fim do regime comunista numa possível reunificação da Península Coreana, onde o regime seria capitalista, e a presença de bases militares americanas na fronteira imediata. Por um outro lado, e óbvio, há uma certa condescendência, se não uma simpatia da China com o regime norte-coreano, porque ele também é um regime socialista. Embora o socialismo praticado na China desde 1978, 79 tenha se modificado muito, a China adota um regime chamado de socialista de mercado. Politicamente, né, é um país ainda muito fechado, embora economicamente aberto. A gente sabe que a China não tem a menor pretensão de que o Partido Comunista Chinês abra mão do poder. Então há uma certa aliança estratégica com o regime norte-coreano. Nada que impeça a China, evidentemente, de criticar o regime norte-coreano. A grande questão contemporânea
é que durante o mandato, né, sobretudo, de Kim Jong-il, o pai do atual ditador, e sobre a ditadura de Kim Jong-un, né, a Coreia do Norte... Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho e com muito prazer, muito orgulho, peço licença para vocês aí para apresentar o nosso módulo Nossa Isolada do professor Alex Mendes, né? O professor Alex Mendes, professor que dá lá concursos há 4 anos, nosso professor titular de atualidades. E o professor Alex Mendes, né, com a lá concurso, nós temos um programa de atualidades. Professor, como é que funciona isso, né? Rapaz, é todo mês, né? Todo mês, pelo menos uma vez ou 2 vezes por mês, o professor Alex Mendes separa todos aqueles assuntos importantes daquele mês que podem ser objeto de prova e faz e monta, elabora aulas de atualidades para você. Com certeza, gente. Então, é um programa que regular, tá? É um programa regular de atualidades. Então, este nosso curso de atualidades, tá certo? Com o professor Alex Mendes, ele está sempre em constante gravação. Por exemplo, né, quando teve lá, o professor tinha gravado uma semana, aí na outra semana teve a notícia e a efetivação, né, da prisão do Lula. O que aconteceu? O professor Alex Mendes, na outra semana mesmo, né, ele já providenciou a aula e já atualizou o curso de atualidades, né? Este curso, o investimento é de apenas R$50. Prazo de acesso são de 90 dias, né? Carga horária, neste momento, de 7 horas, né? Quantidade de aula, 18. Mas, é claro, durante 90 dias, essa quantidade de aulas e a carga horária vai aumentar ainda mais, né? Então, convido vocês aí a acertarem todas as questões de atualidades com o nosso super módulo de atualidades com o professor Alex Mendes, né? Forte abraço, fique com Deus, espero vocês. Tchau. Clique like.